A famosa burocracia brasileira, né? Com toda aquela tradição de carimbos, papeladas e firmas reconhecidas. No meio disso tudo, a gente acaba esbarrando nos documentos que parecem estar escritos em um idioma alienígena. E a matrícula imobiliária é o exemplo perfeito disso. O grande objetivo desta nossa explicação visual de hoje é justamente pegar toda essa complexidade e quebrar em partes claras, bem lógicas e super fáceis de digerir. Vamos traduzir esse jargão de uma vez por todas e desmistificar como funciona essa engrenagem, que é simplesmente essencial no mercado de propriedades. Ok, vamos mergulhar fundo nisso. A gente se depara com algo que, de cara, parece uma daquelas senhas geradas aleatoriamente por um computador, não é mesmo? Uma sequência enorme, cheia de pontos e com um tracinho lá no final. 5555.2.0012334-10. É exatamente desse jeito que um número de matrícula de imóvel aparece nos contratos da vida real. É uma fileira de dígitos que intimida bastante qualquer pessoa tentando ler um documento oficial. Parece até um código secreto, totalmente indecifrável para quem não tem uma formação na área jurídica. Mas aí surge a grande pergunta: o que essa sequência gigante de números realmente significa no mundo real? Como é que uma coisa tão árida, tão puramente matemática, consegue se conectar diretamente com as paredes, o teto e o terreno de uma casa ou de um apartamento físico? A melhor sacada aqui é encarar esse código burocrático como um verdadeiro quebra-cabeças. E a ótima notícia é que ao longo da nossa análise sistemática, esse enigma vai ser resolvido peça por peça. Seção 1. O que é a matrícula? Bom, antes da gente olhar para os números de novo, é crucial entender que este documento é a base de tudo, a âncora absoluta de qualquer transação segura. Sem a matrícula, do ponto de vista legal e formal, o imóvel simplesmente não existe no sistema. O que nos leva à seção 2, decifrando o código. Nosso papel agora é atuar como verdadeiros tradutores dessa burocracia. Vamos pegar aquela sequência numérica gigante e fatiar tudo em blocos menores. E olha, essa separação é uma técnica fantástica para aliviar a carga cognitiva e entender a anatomia da informação de um jeito puramente intuitivo. Começando pelo primeiro segmento numérico, esses 6 primeiros dígitos aí, os 55555. O que eles representam na prática? Eles formam pura e simplesmente o código do cartório. Essa primeira parte serve para identificar com exatidão qual cartório de registro de imóveis foi o responsável por criar aquele documento. É literalmente o equivalente a um código de DDD de telefone, indicando na hora a origem institucional e geográfica daquele registro. Logo na sequência, separado por um pontinho, a gente tem o número 2. Esse dígito simples carrega um peso organizacional e histórico imenso dentro do Sistema Cartorário Nacional. Ele representa o livro 2, que é oficialmente conhecido como Registro Geral. Esse é o livro principal dentro de qualquer registro de imóveis no país. É exatamente ali, naquelas páginas, sejam elas aqueles volumes físicos enormes de antigamente ou os modernos bancos de dados digitais de hoje, é no livro 2 que todas as propriedades ficam formalmente guardadas para a posteridade. Passando agora para a terceira parte da nossa sequência, a gente chega no coração do documento, a sequência 0001234. Esse bloco central é um número da matrícula propriamente dito. É a identificação única, o verdadeiro DNA daquela propriedade individual lá dentro daquele cartório específico. Nenhum outro imóvel registrado naquele mesmo estabelecimento vai ter essa exata combinação. É a identidade singular, totalmente intransferível do imóvel no meio de milhares de outros. E para finalizar a anatomia do nosso código estrutural, depois do traço, a gente encontra os 2 últimos dígitos, que nesse nosso exemplo didático são o 1 e o 0. Estes são os famosíssimos dígitos verificadores, ou simplesmente DV. No mundo eletrônico de hoje, a função deles é vital. São números de segurança calculados por algoritmos que são usados pelos sistemas para validar a autenticidade de toda aquela sequência que veio antes. Eles garantem que o número não foi simplesmente digitado errado e formam uma barreira fortíssima de proteção contra fraudes. Isso ilustra brilhantemente o poder da organização visual. Olha só como essa reconstrução mapeia cada bloco direto para sua função real: o cartório de origem, o livro principal, o número da matrícula individual e, por fim, o dígito verificador de segurança. Aquilo que, minutos atrás, começou como uma massa assustadora de números, agora faz total sentido. É um sistema perfeitamente lógico, montado para organizar propriedades em uma escala continental, e que, uma vez desconstruído assim, fica 100% transparente. Seção final, a vida do imóvel. Vamos sair um pouquinho da estrutura técnica do código e focar no motivo dele ter tanto poder jurídico no mundo real.
Até porque a matrícula vai muito além de ser só um arquivo de gaveta. Ela é, na verdade, um registro totalmente vivo. Para fixar isso de forma definitiva na cabeça, a melhor âncora metafórica possível é pensar que a matrícula funciona exatamente como a certidão de nascimento do imóvel, e vale a pena refletir sobre isso. Assim como a certidão civil acompanha toda a trajetória de uma pessoa, este documento acompanha toda a vida legal da propriedade. Desde aquele momento exato em que um terreno é loteado ou um apartamento termina de ser construído, ganhando a sua individualidade, absolutamente tudo passa a ser rastreado e anotado nesse registro. Vamos avançar e ver como isso se constrói na prática do mercado. Olhando para esta lista impressionante, fica muito claro que absolutamente todo acontecimento com impacto jurídico vai sendo empilhado nesse registro único. Teve uma compra e venda? O registro é feito. O imóvel foi dado como garantia em uma hipoteca ou alienação fiduciária para o banco? Está documentado lá. Se ocorre um inventário, se o bem sofre uma penhora na justiça por causa de dívidas, se recebe averbações devido a uma obra nova no terreno ou passa por uma regularização na prefeitura, tudo, rigorosamente tudo, fica cravado ali de forma permanente. É essa concentração imutável de informações que garante a paz de espírito e a segurança jurídica de quem quer que esteja comprando, vendendo ou financiando. Então, o ponto crucial e a grande reflexão com a qual a gente fecha a nossa análise de hoje é a seguinte: quanta história jurídica, econômica e humana se esconde dentro desses números do dia a dia? É fascinante pensar na imensa segurança legal e no rastro histórico inestimável que estão encapsulados nesses sistemas digitais perfeitamente verificados. Cada sequência conta a história completa de lares, de grandes negócios e de investimentos que moldam um país inteiro. Lembrando sempre que os números específicos dissecados hoje formam um exemplo meramente ilustrativo para fins educacionais, mas a lógica por trás deles, essa sim, é universal. Da próxima vez que esse código cruzar um contrato, ele não vai ser mais um mistério, e sim a chave de leitura para a biografia completa de um imóvel. Fica aqui o convite para continuarmos sempre buscando a lógica fascinante por trás da burocracia.